Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Mais uma vez nos encontramos para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre como nós temos responsabilidade sobre o cuidado sobre nós mesmos, como nós devemos cuidar do nosso socorro nos pequenos males do dia a dia. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, que a Tua luz se faça presente em nosso pensamento, em nossa alma, em nosso coração, para conseguirmos levar o amor aonde formos. Que cada um que nos acompanhe receba luz e bênçãos e que consigamos fazer este mundo um pouquinho melhor, vencendo a nós mesmos nas mazelas que carregamos. Que assim seja. Muito bem. Para a primeira reflexão do dia de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Jesus segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus, capítulo 9, versículo 35. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e proclamando o evangelho do reino e curando toda doença e toda enfermidade. Socorre a ti mesmo. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual dos teus olhos. Defende-te contra a surdez, entretanto retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia, contudo não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento, no entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia não o sobrecarregues com os resíduos dos prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto livra o fígado dos excessos em que te comprases. Remove os perigos da uremia, contudo não sufoques os rins com os venenos das taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com os teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente do idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Que assim seja. Que bacana esse texto, né? Hoje nós temos tantos artigos científicos mostrando que o quanto nós conseguimos manifestar no nosso corpo, na nossa saúde física, aquilo que nós pensamos e o nosso estado emocional. E é isso que o Evangelho vem falar, né? A reflexão que Emmanuel nos traz é que, sim, todos os bons mentores, as pessoas de bem, de luz que vieram nos instruir, falaram: sigam e tratem a medicina com a medicina terrena, busquem médicos, tratamentos, usem todas as ferramentas para melhorarem o seu corpo, a sua vida física. Porém, não se esqueça que nós somos externamente um reflexo do nosso interior, dos nossos pensamentos, da nossa alma, do nosso perispírito. Se nós não tivermos um cuidado e um esforço para nos melhorarmos, nós vamos estar andando num caminho de melhora paliativa e retorno dos problemas mais uma vez. Então, na prática, isso significa que todas as doenças, elas acabam estando associadas com estados íntimos, até mesmo com os nossos defeitos que carregamos na nossa alma, no nosso coração, e que todos temos que melhorar. Por isso estamos aqui na Terra, né? Com a função de nos esforçarmos para sermos melhores. Na prática, isso significa que nós devemos, sim, buscar o tratamento de saúde, mas imaginar e pensar o que é que tem por detrás disso nos meus pensamentos, nas minhas emoções, nas minhas atitudes que estão refletindo de alguma forma na perda ou na piora da minha saúde física. E é claro,
se nós fazemos as duas coisas juntas, buscamos uma melhoria íntima, enquanto nós também tratamos o corpo físico com a medicina terrena, nós com certeza encontraremos uma melhora definitiva, né? Tudo aqui na Terra é passageiro, esse corpo é passageiro, essa vida terrena é passageira, então ela reflete e ela serve de ferramenta para a nossa melhoria. Até mesmo todas as doenças têm o objetivo de nos auxiliar ensinando. O Chico Xavier comentava que o nosso corpo físico é um mata-borrão do nosso espírito, né, nossa alma, né, do nosso perispírito. Então, tudo que está lá transfere para o nosso corpo e ele vai tentando expurgar através, muitas vezes, das doenças no corpo físico. Então, tratemos o nosso íntimo, a nossa melhora, concomitantemente com o tratamento e a melhoria da saúde física. E aí sim, teremos os resultados desejados. E dentro desse contexto, nós temos o nosso querido livro, Roteiro de Luz, ditado por espíritos diversos e psicografado por Júlio Carvalho. O tópico de hoje é pequenos males. Não te entregues, nem por um momento, aos pequenos males alegando fraqueza e inferioridade. Às vezes, os males que alegamos pequenos são males que precedem maiores. A impaciência com o problema, a resposta dada para satisfazer o orgulho, a tentação que visita os pensamentos, o desajuste que surge na conduta, todos estes males, mesmo que pareçam pequenos, devem ser combatidos com afinco. Lembra-te que um grande incêndio começa numa faísca. O veneno em única gota pode ser letal. O poluente, em pequenas quantidades, contamina proporções enormes. Não ouvides que o mal é sempre o mal, e que através do esforço alcançará a vitória no bem. Que assim seja. Evandro Cruvinel. Que assim seja. Muito bem. Esse texto vem nos lembrar, como o Evangelho nos ensina, que todos nós, para estarmos aqui, temos as nossas mazelas, nossas fraquezas, e que é nossa obrigação batalhar para vencê-las. Nós, muitas vezes, vamos cair, vamos errar, mas não desistamos. Vamos levantar, seguir e continuar esforçando para fazer melhor. É o que se espera de nós. Deus não acha e não deseja que nós simplesmente, num passe de mágica, nos tornemos santos. Mas o que se espera de nós da espiritualidade superior é o esforço constante de melhoria. Então, estamos fazendo a nossa parte para sermos melhores e tratar esses pequenos males, essas pequenas fraquezas, é um caminho necessário para a evolução. Mesmo porque de pequeno em pequeno vira grande, né? Então, isso vale para o bem e para o mal. Tudo que se repete de uma forma constante aumenta. Tudo que tem foco cresce. Então, nossa parte é cuidar de nós mesmos, dessas pequenas fraquezas e erros que carregamos todos, para um dia, né, sermos de fato angélicos, nos tornarmos seres de luz. A batalha ainda tem um longo caminho, mas é com esforço que a gente chega lá. Nada vai cair sem a gente fazer a nossa parte. Façamos então o nosso melhor. E dentro desse contexto nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Afetos ansiosos e avassaladores e pensamentos negativos repetitivos como preditores ecológicos de pensamentos e comportamentos autolesivos. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Cognitive Therapy and Research, que quer dizer terapia cognitiva e pesquisa, pelo primeiro autor, Christopher Hughes, e o último autor, Edward Selby. Bem, esse estudo é muito interessante porque ele vem falar de pessoas que estão se sentindo muito mal, com vários problemas íntimos e realizam em si mesmo pequenas feridas e cortes. Ou seja, não é uma tentativa de suicídio, mas são autolesões infligidas. As pessoas se cortam, se machucam para fugir de alguma outra sensação ou percepção no momento que ela está passando. Esse tipo de comportamento autolesivo, ele tem as suas causas ainda
investigadas, mas ainda muito por serem aprofundadas. E nesse estudo, o que eles tentaram foi predizer quais sentimentos e situações estão associadas com esse tipo de comportamento de autolesão. E o que eles perceberam foi que os estados de pensamento negativo, de ansiedade e, acima de tudo, de acreditar que não há saída para aquelas problemas e situações, sensações daquele momento, fazem com que a pessoa cometa. Então, antes de chegar no ato, existem indicadores que podem auxiliar a indicar o momento em que se precisa de uma intervenção, de um cuidado, de um auxílio para não chegar na autoinjúria, né, na autolesão. Então, esses pensamentos negativos, como nós refletimos no Evangelho, que são tão banalizados algumas vezes, eles têm efeitos diretos no nosso bem-estar e na nossa saúde, inclusive física. Então, o trabalho para que nós possamos vencer estes pequenos pensamentos e pequenos males que carregamos ainda é uma ferramenta muito útil para que a gente possa prevenir e até tratar essas crises de autolesões. Façamos a nossa parte, né? Nada de bom vem sem esforço. A gente tem que se olhar, se cuidar e fazer o bem para aqueles que nos odeiam, para que a gente colha os resultados. Que assim seja. Vamos então à nossa prece de encerramento. Senhor Deus, gratidão por mais uma vez recebermos o auxílio de mais alto nessas instruções benditas. Que consigamos colocar em prática em nossas vidas fazendo o nosso melhor. Olhe por cada um que nos acompanha em suas necessidades, ilumine as nossas atividades, a nossa vida e a nossa jornada daqueles que nos acompanham. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.